participando aqui da mensagem. Sou grato a Deus, primeiramente, depois ao nosso pastor, por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui nessa noite trazendo menção da palavra de Deus. Tivemos uma semana conversando com meu pastor, semana ali na minha empresa meio perturbada, mas Deus sabe de todas as coisas. Antes de você tomar sua Bíblia, irmãos, queria que você fechasse os olhos comigo, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nesta noite estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto, para que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua poderosa palavra, meu Deus. Senhor, que o Senhor possa nutrir a nossa alma, Senhor, que o refrigério do Teu Espírito Santo, meu Deus, possa nos dar força para mais uma vez, Senhor, aprender e a Tua palavra ser lâmpada, Senhor, para os nossos pés, para conseguirmos, Senhor, caminhar nessa grande caminhada que é morar no céu. Assim, meu Deus, usa, Senhor, como Teu servo nesta noite, para que eu possa, Senhor, falar aquilo ao qual o Senhor colocou ao meu coração. E assim não seja feita a minha, mas que seja feita a Tua vontade. É isso, meu Deus, que eu te oro, te agradeço. Amém. Irmãos, os irmãos possam abrir a Bíblia no livro que escreveu o Evangelho de João. Capítulo de número 8. João, capítulo de número 8. Nós vamos ler o versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Amém? E o versículo 1 diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher, apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adulterando. E na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivesse de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiam, perguntaram-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Versículo 8. E tornando a se inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviu isto, saíram um, a começar pelo mais velho até o último. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Irmãos, eu confesso que essa palavra ardia no meu coração, porque Deus me falava a respeito da profundidade do perdão. Eu muitas vezes a gente aqui na escola bíblica a gente faz o exercício de querer saber das coisas, e muitas vezes querendo saber a profundidade do amor de Deus. E muitas vezes querem saber a quão imensidão é o amor de Deus. Eu me vinha me perguntar, qual é a profundidade?
Paulo ousou dizer que nem a espada, nem a fome, nem a nudez, nem o mais profundo abismo, nem os açoites, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nenhum sofrimento nos pode separar do amor de Deus. E eu, Deus, mas eu ainda não estou entendendo a imensidão. Levar umas lapadinhas até qualquer um pode. Ser preso até qualquer um pode. Ser perseguido até qualquer um pode. E eu conversando com Deus, Deus me falava nesse texto, para que eu vinha trazer para a igreja nesta noite. O cenário ao qual Deus nos revela a verdadeira graça do perdão de Deus. E eu entendo, irmãos, que Deus é riquíssimo em misericórdia. Mas Deus também nos cobra e nos avalia, para que a graça seja feita com a sua perfeição e o seu propósito de não só perdoar pecados, mas restaurar verdadeiramente, pastor Carlos, o velho homem. E aí é onde eu chego nessa situação. E aí é onde eu chego nesse texto. Que em João capítulo 8, vai trazer aqui a história da mulher adúltera. Uma história que muita igreja sabe, a igreja já ouviu falar a respeito disso. E que naquele momento que Jesus, nos versículos 1 nós vamos ver, que Jesus estava assentado, Jesus tinha, digamos assim, um dia a dia, um cotidiano. A Bíblia vai dizer que Jesus ia até o templo, e ali, naquele cenário, ele se acordava bem cedo, ia até o templo. Talvez ali falava com algumas pessoas, a Bíblia vai dizer que ele estava ensinando. E aqueles que vinham até ele lhe perguntavam algo da parte da palavra do Senhor, e Deus ensinava. E Jesus acrescentava palavras de vida naquelas pessoas. Mas aí nesse cenário, a qual Deus estava em paz, o inimigo se levanta para querer o tentar. E eu vejo que o objetivo aqui na época daqueles homens que levaram aquela mulher ao julgamento não era talvez ali trazer a justiça naquele momento, pegando em ato de adultério, mas sim revelar ou tentar desfigurar ou tentar destruir a imagem, a reputação de Cristo. Eles queriam agora destruir, assassinar a reputação de Cristo. Mas eu vejo, irmãos, pela sabedoria de Cristo, que não, no ato de injustiça, no ato de morte, porque a mulher ia ser apedrejada até a morte, Deus muda o cenário e transforma em palco de arrependimento, em palco de mudança e em palco de salvação. E o interessante, irmãos, que eles levam a mulher no meio para começar a julgar aquela mulher. Eles começam a utilizar com o artifício da lei, que naquela época era que era vista, era que era aceita, era que era respeitada. E nós vemos que a lei, eles vão falar da lei de Moisés. E começa agora o Senhor com a sua sabedoria. O Senhor agora trazer a revelação de que a lei de Moisés pode até acusar. A lei de Moisés pode até despir o homem e mostrar as suas fragilidades. Mas a graça de Deus é quem salva. Mas a graça de Deus é quem restaura. Mas a graça de Deus é que muda e transforma o homem. E é isso que eu quero pegar nesta noite. E Deus me revelando nesse texto que a atitude de Cristo em
fazer a justiça verdadeira. Porque muitas vezes as pessoas se escondem na graça. E eu vejo, irmãos, que a graça, ela não ignora o erro, presbítero Wesley. A graça, ela não vai ignorar o erro daquele que errou, que pecou. Mas ele vai dar uma nova saída quando a lei não a dá. Por quê, irmãos? Porque nós vemos que quando o apóstolo Paulo foi falar da graça em Efésios, ele vai dizer que nós já éramos mortos em nossos delitos e pecados. E apóstolo Paulo querendo trazer a essência da graça de Deus. Ele vai dizer no versículo de número 2, se a irmã puder me ajudar aí no data show, para que a gente possa passear um pouco aqui na Bíblia, eu agradeço. Em Efésios capítulo 2, no versículo 2, ele vai dizer: e que noutro tempo andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne, nos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros homens também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. Veja, irmãos, a graça é um favor de Deus, a qual nós não éramos merecedores, a qual Cristo padeceu na cruz do Calvário, a qual o projeto de Deus era restaurar a humanidade, não agora por uma simples lei que não tem um ciclo, que tem um ciclo vicioso de não transformar o coração do homem, mas agora Deus, no seu plano salvífico, Ele traz a figura de Cristo para morrer por mim e por você. Ele homem sem pecado, mas Ele deu a sua vida para mim e para você, para que nós possamos ser salvos por esse favor que nós não merecíamos. E no versículo de número 6, ele vai dizer: e 6, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez sentar em lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Quem éramos nós, irmãos, sem Cristo? Quem éramos nós que não saberíamos para onde nós íamos? Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que nós éramos ovelha desgarrada que não tinha pastor. A graça de Deus, ela não encobre o erro, irmãos, mas ela oferece uma saída que a lei não dava naquela época. A lei era dura, e Cristo vai mostrar isso agora. Porque nós já éramos condenados. E veio à mente aqui Romanos capítulo 5. Que a graça, Abraão, não é para aqueles que estão curados, ou são. A graça é aqueles que precisam de um favor de Deus. Quem precisa do favor de Deus, irmão, dá uma glória a Deus aí nesta noite. Em Romanos capítulo 5 ele vai dizer: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu no seu tempo pelo ímpio. Porque se alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova do seu amor para conosco. Ei, veja, isso que é graça, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora sendo justificado pelo seu sangue, serendo por ele salvos da ira de Deus. Veja, irmãos, a graça, ela nos vai libertar do pecado. A graça, ela vai nos restaurar por intermédio de Cristo, porque Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário para dar para mim e para você essa oportunidade.
E aí, irmãos, quando Deus fala com aquela mulher, os escribas chegam. E naquela mulher estava com medo. A mulher estava com o coração na mão, digamos assim. Pegue por muitos homens, a Bíblia não vai dizer como ela estava, mas provavelmente estava sendo segurada por alguém. E jogam ela no meio. E aí a mulher é ignorada por completo. Ela não tem nem como se defender. Mas aí Jesus entra em cena, irmãos. E ele vai em busca do pecador para que ele venha ao arrependimento. E falando de arrependimento, a gente observa que o arrependimento daquela mulher não nasceu por causa do medo das pedradas, irmã Elias. O arrependimento daquela mulher talvez não nasceu por causa das pedradas que ela ia receber, por causa daquele medo. Mas o arrependimento daquela mulher, eita, é forte. Vai nascer porque agora ela está diante de Jesus. O arrependimento daquela mulher agora, ela não está olhando, observando as pedradas que ela vai levar, mas porque agora ela está diante de Jesus, porque Ele é o autor e consumador das suas vidas, da minha e da sua vida, e somente Ele tem o poder de perdoar pecados. Veja bem, irmãos, não é por causa das pedradas que você vai se arrepender. Não é por causa dos remorsos, não é por causa do medo, não é por causa da angústia, não é por causa da tristeza. Mas o arrependimento genuíno é através de Cristo Jesus, porque Ele vai começando a restaurar, porque Ele vai começando a edificar, porque vai Ele entrar no teu coração, e medo, angústia, sofrimento não vai fazer morada, porque o amor de Cristo vai estar no teu coração. E é aí que começa o arrependimento. E aí Deus é tão bom que eu começo a imaginar os perdão de Deus. E é lindo, irmãos. Eu estava lendo a Bíblia e falando a magnitude, a imensidão, aonde Deus pode perdoar, aonde Ele pode chegar. E aí eu lendo a Bíblia e me deparo com a mulher adúltera. Em Lucas capítulo 7, no versículo 44 em diante, Jesus foi convidado para a casa de Simão. E a Bíblia vai dizer que a mulher pecadora entra e vai até os pés de Cristo. E é naquele momento que ela vai até os pés de Cristo, a atitude daquela mulher foi de chorar nos seus pés. E a Bíblia vai dizer que com os seus cabelos elas enxugavam os pés de Cristo. E aquela mulher chorava. E Cristo mostrava e observava aquela situação. E no final Cristo revela o seu perdão. E no final Cristo, Ele vai tratar de uma maneira que eu e você devemos observar. Ei, olhe para mim nesta noite. Não é por causa das pedradas, mas é por o encontro verdadeiramente de Cristo que nós somos perdoados, e esse perdão vai transformar o homem. Aquela mulher foi até Cristo. E no versículo número 44 do capítulo 7 vai dizer, Jesus ele começa a falar com Simão.
para que ele possa entender o que é alguém que dá valor à graça de Deus. E voltando-se à mulher e disse: Simão, vês tu essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta rasgou pelos pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. E me deste ósculo uma desta que entrou. Não tens cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ungiste os meus pés com unguento. Pois digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados. Porque muito amou, mas aquele que em pouco é perdoado, pouco ama. Veja bem, a Bíblia vai dizer que aquela mulher chegou até Cristo e não conseguia nem dialogar com Ele, mas reconhecia o manto sacerdotal de Cristo, reconhecia a autoridade, o poder dele salvar e perdoar os seus pecados. E no final é maravilhoso que ele pega e diz à mulher: mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. E eu vejo, irmãos, que nós temos que buscar o arrependimento, porque Jesus já está pronto para nos receber de braços abertos. E eu vendo a Bíblia Sagrada a respeito disso, eu me deparo com outro perdão de Deus, pastor Carlos. Olha como é bonito. Lucas capítulo 19. A partir do versículo 5 em diante, você pode começar do primeiro, mas do 5 em diante. Vai falar do homem chamado Zaqueu. E aquele homem que tinha uma vida ali fraudulenta, aquele homem que abusava da sua autoridade naquela época, do seu ofício naquele momento, aquele homem que fazia algo que desagradava a Deus. Jesus disse: ei, desce, que hoje eu vou estar na tua casa. A alegria de Zaqueu foi tão grande, irmãos. A Bíblia vai dizer que Zaqueu desce à pressa, porque ele começa a refletir. Porque não são as pedradas que nos levam a arrependimentos, mas sim a presença de Jesus. E naquele momento Deus diz: quem sou eu para o mestre chegar em minha casa? Ei, eu vou receber ele. E o coração dele começa a saltear, o coração dele, a sua mente começa a refletir daquilo que ele fez, daquilo que ele praticou. E ele disse: eu não posso receber um homem, um mestre na minha casa, estando desse jeito. Eu vou ter uma transformação de vida. E fazendo aqui a minha imaginação, eu vejo que Zaqueu, ele entra e disse: mestre, obrigado por estar em minha casa, mas a tua vinda aqui me purificou. Eu não posso ser a mesma pessoa, pastor Carlos. Eu não posso ser aquele Zaqueu velho bandido, aquele Zaqueu velho que engana as pessoas. Porque Jesus está na sua presença. E quando Jesus está na nossa presença, o arrependimento é genuíno, porque ele transforma o meu e o teu coração. Zaqueu disse: olha, tudo aquilo que eu fiz de errado, tudo aquilo que eu roubei, Senhor, eu vou devolver quadruplicadamente. E aí Jesus disse: hoje chegou a salvação para este lar. Porque gerou o arrependimento. O arrependimento nasce, irmãos, com a presença de Cristo. E aqui nós observamos em João capítulo 8. Mas nos versículos anteriores, ele vai dizer que os fariseus levam aquela mulher para que possa ser julgada. No versículo 5 ele vai dizer: na lei de Moisés, mandou Moisés que tais seja apedrejado. Tu, pois, que fazes? Que dizes? Quem está entendendo, diga amém.
Ali fizeram uma cilada para Cristo. Mas eles não estavam sabendo, porque ele estava falando com o Filho de Deus. E aí Jesus começa a escrever no chão. Olha o cenário. Uma multidão lá atrás, a mulher no meio e Jesus diante da mulher. Jesus começa a escrever, porque a mulher estava sendo acusada, a mulher estava sendo, irmãos, olhe para cá, a mulher estava sendo agora o ponto de referência, o ponto de partida. A mulher estava sendo o foco, onde ia ser apedrejado. Ei, olha como Jesus faz. Eu acho bonito demais para ficar. Ele começa a escrever. E agora, ele fala uma palavra de sabedoria. Para tirar o foco da mulher e colocar o foco nos acusadores. Glória a Deus. Ele transmite agora o foco que era na mulher, na pecadora, na mulher que tinha sido apedrejada, porque ele estava com a lei de Moisés debaixo do braço. Porque a lei de Moisés dizia que teria que ser apedrejado não somente a mulher, mas os dois que fossem pegos em ato de adultério. Lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10, vai ter isso. Em Deuteronômio também vai falar sobre isso, 22. Vai ter lá. Mas eles não queriam a justiça, mas ele queria a vergonha de Cristo. Mas olha como Deus faz, preste atenção, olhe para cá. O foco era a mulher que ia ser apedrejada. Aí Deus muda o cenário. Olha como Deus faz. E Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra. E como insistia, perguntaram-lhe. Endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. Olha o foco, olha a mudança. Os homens queriam apedrejar a mulher era o foco central. E agora Jesus muda o foco e diz: olha, o foco são vocês mesmos. Olhem para vocês mesmos. Porque Jesus, ele não vai nos trazer a reflexão, irmãos, na nossa vida, de quem somos. É por isso que o encontro, é por isso que as pedras não trazem o homem arrependimento. Mas o encontro com Deus, sabe por quê? Porque Ele nos constrange, Ele nos revela, Ele mostra aquilo que eu e você tem feito no anonimato, no escondido. Porque talvez ninguém saiba, mas Ele sabe. E olha o mais lindo, irmão. Ele quer que você venha ao arrependimento. Ele não está para lhe acusar. Jesus muda o cenário. E aí, irmãos, a graça começa a arder no coração daqueles homens. A graça começa, a palavra de Jesus começa agora a remoer o coração daqueles homens. Sabe por quê? Olha como é forte, irmãos. O peso da pedra que você está pegando na sua mão é a pedra que deveria ser atirada em você mesmo. Jesus, quando ele diz, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra, ei, aí eles começam a refletir, essa pedra poderia ser lançada em mim, ei, isso aqui eu era também merecedor disso, sabe por quê? Porque antes de apontar o erro de alguém, nós temos que entender, nós temos que olhar para a nossa vida, e nós temos que olhar no nosso interior, que as pedras poderiam ser arremessadas em minha e na tua vida, para que isso possa nos constrangirmos. Ei, e olha como é interessante. O peso da pedra começa a crescer. E eles começam a soltar. Porque eles não aguentam o fardo que era para ser para eles. Oh glória! Olha como Jesus fez, mudou o foco. Agora a mulher que era o centro do julgamento.
Jesus muda o sentido. E agora o julgamento vai ser para cada um daqueles homens que estavam com a pedra na mão. Por quê? Porque quando o homem está perto de Cristo, ei, quem era o doido, dizer que não pecou? Quem era daqueles que ia dizer que não tinha pecado? Ei, porque Jesus poderia revelar naquele momento. Mas aí, o reconhecimento do pecado faz eles soltarem as pedras que estavam em suas mãos. Irmãos, quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para segurar pedras, sacudir em alguém? Pelo contrário, talvez nós sejamos mais merecedores de ser apedrejados. Talvez nós precisamos ter um encontro com Cristo como teve essa mulher. Mas hoje Deus traz eu aqui para trazer essa mensagem, para dizer que nós não podemos julgar ninguém. Nós temos que julgar nós mesmos, porque julgamos a nós mesmos, nós não vamos ser julgados por Deus. Quem está entendendo, diga amém. E aqueles homens, ele começa a soltar as pedras. E aqui eu vejo outro cenário começa a acontecer. A Bíblia vai dizer que quando ouviram isso, saíram um após um. E começaram pelos mais velhos até os últimos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E ali, irmãos, fica Jesus e a mulher a sós. E todos aqueles foram embora. Imagine o silêncio, pastor, que ficou. Imagine aquela mulher envergonhada e nem sequer dialogar com Cristo, porque ela estava à beira da morte e agora Jesus o salvou. O silêncio de Deus para aquela mulher. E aqui eu vejo que esse silêncio de Deus ele trouxe uma grande reflexão para aquela mulher. Porque no versículo ele vai adiante. E depois endireitou-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse à mulher: onde estão os teus acusadores? Aquela mulher calada, talvez trêmula. Jesus continua. Não teve um para te condenar? E aí eu vejo, irmão, se aquela mulher começa a falar com ele. Aquela mulher diz: ninguém, Senhor. A mulher não tinha dado nem um pio até agora. A mulher não tinha dito nada, mas ela disse: ninguém, Senhor. Reconhecendo a autoridade de Cristo, reconhecendo a majestade de Cristo. E Jesus lhe disse: nem eu também te condeno. E aqui, irmãos, eu quero dar uma pausa. Jesus ele vai dizer lá: nem eu também te condeno. Só que existe um espaço até aí. Jesus não conclui até aqui. Jesus ainda fala mais o final. Porque existe um período que nós temos que reconhecer nosso erro. Deus, ele não veio para condenar o mundo, mas sim para salvar a humanidade. Porque Jesus não estava dizendo que aquela mulher fez o que era certo, não. Ele estava dizendo que não ia lhe condenar.
Porque Deus está querendo trazer para ela a reflexão do que seria o arrependimento verdadeiro, do que seria verdadeiramente a transformação daquela mulher. E essa graça, irmãos, é que nos dá essa liberdade de sermos transformados por Deus, de sermos restaurados por Deus. Porque o pecado pelo homem vem ao mundo, mas Cristo Jesus, em Romanos capítulo 5, no versículo 19 vai dizer: porque como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. E veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Aquela mulher estava diante de Jesus, e Jesus disse: ei, cadê, onde estão os teus acusadores? Aquela mulher não disse: não tem ninguém, Senhor. E Jesus: pois eu não te condeno. Porque Cristo estava dizendo para ela: olha, pois a partir de agora, eu não vou te condenar, mas isso que tu fez não está correto, isso que tu fez não está certo. E aí ele conclui, no capítulo de número 8, ele diz: vai e não peques mais. Veja como é lindo, irmão. Cristo agora falando para aquela mulher que não ia condenar mais, e agora dizendo para ela tomar uma atitude com responsabilidade. Cristo agora estava chamando ela, sabe para quê? Para uma mudança de vida, viver uma vida nova, uma vida diferente, uma vida distante das práticas que ela fazia. Porque Cristo, ele começa a trazer para ela: olha, perdoados estão os seus pecados, mas a partir de agora, vai e não peques mais. Irmãos, a partir daquele momento, eu acho que aquela mulher se encheu de alegria, pastor. Aquela mulher que agora era adulta, Abraão, conhecida, Deus agora estava dando uma nova identidade para ela. Deus agora, pastor Carlos, estava dando um novo ingresso, uma nova vida, uma nova forma de ela viver, um novo caminhar. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos ao arrependimento de Deus, quando nós chegamos ao arrependimento genuíno de Deus, Ele produz frutos dignos de arrependimento. E Deus, ele nos aconselha: ei, vai e não peques mais, para que a minha vida, para que a tua vida, para que a vida dos nossos familiares, para que a vida daqueles que nos rodeiam observe a mudança, a transformação, e o Espírito agora que adentrou na minha e na tua vida, mostrando a face da verdadeira salvação e graça de Deus. Jesus, ele dá o perdão àquela mulher, sabe para quê? Para ter uma nova oportunidade, para ter uma nova identidade. E aquela mulher agora que estava presa pela multidão de acusadores, agora estava livre para viver o novo de Deus em sua vida. Quem está entendendo, diga amém. E olha que é interessante. Jesus, eu observo que quando ele diz que não condena pelas suas atitudes, ele está perdoando o passado daquela mulher. Daqui para trás, o meu sangue te cobriu. Agora vai e não peques mais. Porque Jesus poderia falar qualquer coisa. Nós vemos que nas instruções ali, quando você vai para o psicólogo, né? Ele diz: ó, faça isso, faça aquilo, mude sua rotina. Procure assim.
técnicas de mudança de cotidiano. Mas Jesus, ele olha para aquela mulher e só diz uma coisa: olha, o teu passado eu já paguei, os teus pecados já foram perdoados, mas agora eu vou te dar uma palavra de futuro, agora eu vou te capacitar para um futuro melhor. E a palavra de Cristo vai dizer: vai e não peques mais. Ei, sabe o que é que falta na minha e na tua vida para melhorarmos? Sabe o que falta na minha e na tua vida para que nós possamos viver os projetos de Deus? É nós ir e não pecar mais. Nossa vida é transformada, porque Deus está conosco. Porque o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. E quando Jesus fala para aquela mulher: ei, vai e não peques mais, Deus está dizendo, transformando, capacitando, instruindo aquela mulher para que ela possa ter um futuro agora, não um futuro de tristeza, não um futuro de prostituição, mas um futuro agora verdadeiramente vivendo o novo de Deus em sua vida. E eu acho interessante, irmãos, que aquela mulher passou por todos os momentos do ato, da condenação de Cristo. E vai ficar na memória dela esse encontro com Cristo. Porque Deus, eles começa a escrever agora em minhas palavras. A Bíblia não diz, mas Deus começa a escrever lá algo naquele julgamento. Talvez foi os seus pecados, ninguém sabe. Talvez Ele escreveu ali alguns nomes, ninguém sabe. Mas trazendo aqui para a nossa reflexão, aquelas escritas que Deus escreveu, o vento apagou, irmãos. A areia foi embora, alguém varreu, se acabou, não é assim, pastor? Alguém varreu, o vento levou. Mas agora Deus escreve, sabe aonde? No coração daquela mulher. Deus escreve no coração daquela mulher dizendo: os teus pecados estão perdoados. Não existe o ápice maior na vida de um homem, irmãos. De um homem, de uma mulher. Não existe uma bênção maior, pastor, se tiver, me diga, de que os nossos pecados ser perdoados. E o nosso nome está escrito no livro da vida. Então, para aquela mulher, aquelas palavras colocaram no seu coração. E Deus escreveu não somente no coração dela, mas no meu e no seu. E essas palavras não vão ser apagadas, sabe por quê? Porque Deus, Ele vela por sua palavra. E quando nós se achegamos a Ele, a graça de Deus arde no nosso coração e diz: olha, eu não posso andar por esse caminho, eu não posso fazer isso, eu não posso seguir por esse caminho. Sabe por quê? Porque Deus escreveu e perdoou o meu pecado uma vez, e eu vou seguir no meu coração e viver o novo de Deus para a minha vida. Quem está lendo a palavra, diga amém. Quero convidar aqui os irmãos do Manaim já para louvar, a Gabi. E dizer para vocês, irmãos,